Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para a parte 2 do vídeo sobre religiões indianas, né? Então, meu nome é Leonardo Magalhães, eu sou escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal para falar sobre religiões, dicas de leitura sobre religiões, sociologia das religiões, história das religiões, sem nenhum interesse apologético, ou seja, esse canal não visa pregar nenhuma religião, nenhuma denominação, nenhuma seita, nada, né? É discutir esses assuntos, é propor leituras, né? É achar pessoas que queiram interessar para questões espirituais, transcendentais, né? Então, o foco do canal é o monoteísmo, né? Ou seja, as religiões abraâmicas, mas eu vou falar de outras religiões, né? Então, hoje nós estamos falando aqui a segunda parte comentando esse livro e também este livro, né? Veja o vídeo parte 1. E vamos falar então do budismo. Então, voltando lá, hoje é o budismo. Então, eu falei das religiões lá, eu vou falar do budismo. Então, o budismo, o primeiro contato que eu tive com o budismo foi lendo, há uns 20 e tantos anos atrás, este livro do Hermann Hesse, Siddhartha, em que o Siddhartha Gautama, ou Sakyamuni, aparece, né? Mas o Siddhartha que é um outro jovem que vai ter sua jornada espiritual e tal. O Hermann Hesse é um escritor alemão-suíço que gosta muito de temas espirituais. Ele escreveu uma biografia do Francisco de Assis, São Francisco de Assis, que é um santo católico, né? Ele escreveu também o Lobo da Estepe, muito famoso, né, por esses temas assim mais místicos, espirituais, filosóficos, né? Então, e aí eu fui lendo, né? Fui lendo aqui, ó, Budismo de Buda, né, da Alexandra David Neal, que também escreveu Iniciações Tibetanas, né? Então ela foi no Tibete, então vai mostrar as diferenças dos vários níveis de budismo, que o budismo são vários budismos, igual o cristianismo. Qual é o cristianismo? Ortodoxo, católico, romano, protestante, pentecostal. Budismo é a mesma coisa. Budismo são várias linhas, tem um grande veículo, tem um pequeno veículo, né? Tem a questão do Theravada, tem lá o tibetano, tem o chinês, né? O Shan, depois tem o Zen na Coreia e no Japão. No Japão tem o budismo com o shintoísmo, né? Então tem essas misturebas. Aqui ela vai no budismo mesmo, ela vai no budismo raiz, né? Discutir em que momento surgiu o budismo. Existiam outras religiões ali, né? O hinduísmo, que é um monte de religiões, né? Tradições religiosas que tem na Índia, a gente chama de hinduísmo aqui no Ocidente, né? Pode ser brahmanismo lá também. A parte 1 eu falo disso aí, né? Aí tem o jainismo, né? Tem o sikhismo e tal, então várias religiões ali. O budismo vem de 500 anos antes de Cristo, né? E aí o príncipe Siddhartha Gautama, ele estava lá no seu palácio de boa, né? Tá lá cercado de todos os prazeres, mas aí ele teve as revelações da vida dele, né? E ele percebeu que tudo aquilo era fake, tudo aquilo ali era falso, tudo aquilo era ilusão, era maia, né? E ele vai mostrar a jornada espiritual do Buda, né? O Buda, que é o desperto ou iluminado, no sentido de que ele alcançou a transcendência, no sentido de ele percebeu que o mundo é ilusão e aí a forma como se purificar, né, de meditação, ele meditava muito yoga. Quando ele deixou a vida princesca, ele seguiu os mestres do brahmanismo, yoga, até que ele sentiu ali que não era a resposta, né? Então ele criou a própria filosofia de vida, o próprio modo, né, as 8 nobres verdades, né, a questão do aqui e agora, viveu aqui e agora, a questão do dharma e do karma, né, alcançar o nirvana, que é a cessação do sofrimento, né? Então todas as questões do budismo são interessantíssimas. A meditação é mais usada, né? Hoje em dia você vê que assim, as pessoas têm preocupação mais com a meditação, mindfulness, né? Que é estar pleno no aqui e agora. As pessoas usam a meditação para escapar da ansiedade, da depressão. E aí, para muitas pessoas, o budismo é uma forma de filosofia, né? Então vou dar uma dica aqui de filosofia budista, porque para muitas pessoas não é uma prática religiosa, né? De oferendas, de queimar incenso para o Buda, apesar que algumas pessoas têm esse sincretismo. Há uma religião lá no Japão que mistura o Zen budismo, o shintoísmo e o cristianismo reformado, que é a Seishono-e, do Taniguchi, né? O Taniguchi ele fez essa mistura aí, que é uma leitura assim, de como é que o budismo e o shintoísmo lê o cristianismo, né? Depois eu vou falar aqui no canal de livros de dicas de leitura sobre a Seishono-e, que é uma das religiões japonesas. Tem várias religiões japonesas, né? A Seishono-e é a mais famosa, que é uma forma de filosofia, né? Uma forma de filosofia, uma forma de religião, uma forma de sincretismo, porque você pode, lá na Seishono-e, que é mais dada ao panteísmo, inclusive eu falava assim, gente, se Buda acreditasse em Deus, ele seria panteísta, né? Porque o Buda não fala de Deus, né? A ideia do Deus transcendente, esse Deus que a gente tem aqui no Ocidente, né? O Deus cristão,
o Buda não aborda, e o Buda fala assim, se os deuses existem, né? Porque lá lembrar que no hinduísmo tem vários deuses, se os deuses existem, eles também estão na roda de samsara, eles estão na mudança, eles estão na impermanência. Então o Buda não é exatamente um deísta ou um teísta, né? Mas se ele fosse, ele seria um panteísta, né? E realmente a Seishonoe, quando faz a leitura budista do cristianismo, né? Aquela ideia de que Jesus é filho de Deus, Jesus é filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, né? Porque todos nós temos Deus, né? Todos nós temos a fagulha de Deus, então não está errado Jesus falar que é filho de Deus, Jesus ser divino, porque todos nós somos divinos. Então isso é um panteísmo, né? Ou seja, Deus está em todas as criaturas. Né? Essa é, quando eu falar de Seishonoe, né? Dando um exemplo aqui de sincretismo. Quando eu falar de Seishonoe, vou mostrar os livros e tal, é essa ideia, é a ideia de os orientais lendo o cristianismo. E, assim como no Ocidente tem os ocidentais lendo as religiões orientais, né? A gente vê aí o kardecismo, né? O espiritismo, a teosofia, que é uma forma de ler o hinduísmo e o budismo no Ocidente. Né? Então, assim como a gente tem pessoas no Ocidente lendo a tradição oriental, nós temos lá no Oriente pessoas lendo a tradição ocidental. Né? Então a Seishonoe é a resposta do budismo e do shintoísmo lendo o cristianismo, assim como no Ocidente o espiritismo kardecista, a teosofia, várias religiões, né, surgiram no Ocidente lendo o hinduísmo e lendo o budismo, inclusive trazendo a ideia de reencarnação para o cristianismo. Lembrar que o cristianismo, o judaísmo e o islamismo são religiões da ressurreição, ou seja, não da reencarnação. Eu sei que tem tradição de reencarnação apenas na Kabbalah, que é uma tradição mística judaica. Né? Então já vi cabalista falando de reencarnação, mas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo falam de ressurreição dos mortos, juízo final. Já as religiões orientais, indianas, budismo, o brahmanismo, vai falar de reencarnações. Né? Muito bem, vamos lá então agora falar de filosofia budista, que aí é aquela ideia de é o que inspira muito mindfulness, né? Aquela ideia da meditação, aquela ideia do aqui e agora, viver o aqui e agora. O que Buda fala? Viver o aqui e agora. Né? Não ficar se preocupando com o passado, não ficar ansioso pelo futuro, mas viver o aqui e agora. A concentração, lembrar que o Buda praticava yoga, que é uma prática meditativa do brahmanismo, do hinduísmo, né? Até hoje existem escolas de yoga, algumas mais voltadas para o exercício físico. Né? Vejo pessoas que praticam yoga mais pela questão respiratória, física e tal, para bem-estar pessoal, mas não com a questão religiosa. Mas o yoga é uma forma de religião, é uma forma de exercício espiritual, né? É uma forma de meditação em movimento, né? Igual você tem lá, por exemplo, no taoísmo, você tem o Tai Chi, né? Tai Chi Chuan, que é uma forma de meditação em movimento. Assim como você tem no Islã, você tem os derviches, né? Que aqueles sufis, o sufi, né? Que é os derviches rodopiantes, que é uma forma também de meditação em movimento. Então, a meditação budista fez maior sucesso, né? Muita gente usa o método Zen, mas existem formas de pensar o budismo, não na prática religiosa, mas no budismo enquanto quais são os ensinamentos do Buda, o que ele fala sobre a existência, sobre a vida, sobre o desapego, né? A questão do ego, a questão de quem observa quem, né? Quem está observando, o ego está observando, a ilusão do ego, você achar que esse ego é permanente, enquanto tudo está na impermanência, né? Você vai mudando ao longo da sua vida e você tem a crença de que você é o mesmo. Então, você muda de ideia, você muda de concepção de mundo, você muda de reação emocional ao longo da sua vida, mas você mantém uma ideia de que você existe um eu. Né? Mas o Buda fala, não existe esse eu é uma ilusão, né? E quando você desapegar dessa ilusão, você está pronto para alcançar o Nirvana, que é esse desapego, né? Esse estar livre das coisas terrestres, das coisas passageiras, coisas mutáveis, né? A questão do Buda que fala assim, olha, então tudo é mutável, você percebe que é mutável, tudo é impermanente, as coisas passam, as pessoas morrem, seus entes queridos morrem e você sofre. Então, a conversão do Buda foi, não é no sentido assim de o Buda era o príncipe, né, e ele, ao ver a velhice, a pobreza, a morte, que ele percebeu, então a vida não é esse bem bom do palácio, né? A vida tem sofrimento. E aí ele vai fazer toda uma filosofia, um pensamento sobre por que existe o sofrimento. Né? Lembrar que isso também é uma questão interessante para o cristianismo. Né? Olha, Deus é bom, Deus é justo, por que existe sofrimento no mundo? Né? A gente leu um livro aí recente um possível debate entre o C.S. Lewis e o Sigmund Freud,
em que um dos temas do livro é esse, né? Por que existe sofrimento? Deus é bom, Deus é justo, Deus gosta dos seres humanos, Deus é amor e tal. Então por que Deus permite a morte, né? As pessoas boas sofrerem, né? Então é toda uma questão filosófica. E aí vai entrar com a questão do livre-arbítrio. Na verdade, a maioria do mal que existe no mundo é a questão humana. É o ser humano que faz esse mal, o ser humano que não segue as regras divinas, o ser humano pratica o mal, né? Então é o livre-arbítrio gerou o mal. Não é que Deus está intervindo, não. Né? Deus deixou o ser humano fazer, e aí tá vendo o que o ser humano faz, né? Aí o Buda, como não tem essa ideia da deidade, né? Igual eu falei, se existisse essa ideia de deidade para o Buda, seria uma deidade panteísta, né? Ou seja, Deus estaria em tudo, né? Deus, por quê? Porque o Buda não crê no dualismo. O Buda não é dualista, né? A ideia do budismo, inclusive, é superar o dualismo, a dualidade, ou seja, a ideia de que a mente se funde ao todo, né? Não existe a ideia de eu separado do todo, né? A ideia da filosofia budista é de integração, né? É de integração, é de panteísmo mesmo, de não dualidade. E quando você atinge então a sua iluminação, que é tornar-se um Buda, ou seja, ativar o seu corpo búdico, né? Ativar a sua essência búdica, você já tem esse Buda cósmico. E não só o Buda, né? Outros Budas existiram, outros Budas existirão, né? Então é interessante a ideia do Buda, é isso, né? Então quando você pratica o desapego, se livra do ego, né? Supera esse ego, pratica o aqui e agora, então você está pronto ao Nirvana, que é você se integrar com tudo, né? Então essa ideia de separação, essa ideia de eu sou diferente, eu sou melhor, eu sou pior, essa ideia some e você atinge o Nirvana, em que você está um com tudo. Aí você percebe a ilusão do mundo, né? E aí você se realizou, você se iluminou, né? Seria essa a ideia. Então, e a percepção do mundo, né? O Buda ensina essa questão de você se observar, né? Quem está observando, né? A mente que está observando, a mente sempre desperta, a mente que não está enevoada, né? Então, por isso que Buda fala da questão, né, de o bom alimento, a boa alimentação, não se embriagar, né? Então tem todo o método de vida, de filosofia de vida, de não maltratar as pessoas e os animais, né? Então o Buda tem toda essa preocupação de não fazer sacrifícios animais. Então muitas religiões, né, são até abraâmicas e tal, mas ainda praticam certo sacrifício animal, né? Religiões de matriz africana, ainda algumas praticam sacrifício animal, mas, por exemplo, para o budismo, para o jainismo, não há prática de sacrifício animal, porque todo o sofrimento, até dos animais, é reconhecido. Então, ou seja, você não pode fazer um animal sofrer, assim como você não pode fazer um ser humano sofrer, né? Então, tudo isso é uma prática budista interessantíssima, mesmo que você não seja um budista no sentido, né, religioso, de fazer práticas de oferenda, de queimar incenso, de ter o seu altar, de fazer os mantras, os mantras, os sutras. A prática budista de leitura desses sutras, né, ou seja, que são as palestras, as falas, as conversas, né? Muitas dessas conversas parecem que as diálogos de Platão, né? Você lê as conversas do Buda com os discípulos, lembrar que isso foi escrito depois. O Buda não escreveu, né, esses sutras, essas conversas, tipo o Sermão da Montanha, né, do Buda. Lembrar que o Buda veio 500 anos antes do Cristo, né? Então, na verdade, é o Sermão da Montanha, e aí os discípulos foram, ao longo das eras, né, escrevendo isso aí. Não foi o próprio Buda que escreveu, assim como não foi o próprio Cristo que escreveu os Evangelhos. Os Evangelhos foram ali 50 anos depois, né, da morte do Cristo. A mesma coisa com o Buda, né? Então os discípulos é que conservaram essas conversas, essas falas, esses ensinamentos do Buda, e aí criaram a religião, né? Aí tem os monges, né? Até os votos, tem lá os monastérios, né? É uma religião que tem monges, né? Assim como, por exemplo, tem lá os yogis, né? Lá no hinduísmo. Tem os monges cristãos, né? Os monges também do cristianismo têm essa questão monástica, né? De viver o desapego. Algumas religiões não têm, né? Algumas religiões não falam disso, de monastérios. O judaísmo, o islamismo não falam muito disso de ter monges, apesar que tem os sufistas, né? Tem um sufi lá no Islã, que eles tendem mais a uma vida assim isolada, né? De meditação, nas montanhas, no deserto, mas o islamismo em si não é uma religião que prega monastério, né? Igual existe no cristianismo algumas correntes católicas, né? Ordens dos monásticas, né? do catolicismo. Né? Então é interessante estudar a religião por isso, você vê a diversidade humana, né? A concepção de pensamento e a necessidade que o ser humano tem de adoração, né, ao transcendente, né? Então, mesmo o budismo, lembrar que o budismo não é materialista, então, né,
mesmo que o budismo não fale de Deus, o budismo é um ateu, mas é um ateu não materialista, porque fala do mundo espiritual, da elevação espiritual, da ascensão espiritual, os bodhisattvas, né, que são aquelas pessoas que se elevaram, né, que são tipo os santos católicos, né, mas mais ou menos assim. A gente pode falar depois quando eu ler aqui, né, essa questão dos bodhisattvas, né, os iluminados, né. Então fica a dica, né, de leitura. Leio aqui o romance, né, do Siddhartha e do Hermann Hesse, também recomendo, ótima literatura, para ter uma base boa, né, a base boa de introdução ao budismo, ok? E aguardem que eu vou falar mais sobre budismo aqui, né, assim, não é o carro-chefe do canal, mas eu gosto muito dessa diversidade religiosa, falaremos de budismo sim, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.